E finalmente, graças a uma testemunha muito esperta, muito atenta, foi preso o homem apontado como maníaco dos pimentas que tem tocado o terror em Guarulhos, nesse importante bairro que fica na região da rodovia Ayrton Senna, na Presidente Dutra. Me dá as imagens do preso, me dá as imagens do preso. Este homem é o famoso maníaco de Guarulhos. E agora você vai ver o que ele disse para a polícia. Ele já fez, segundo a investigação, diversas vítimas e agora é fim de linha para as mulheres, não é? Que foram atacadas, finalmente vão poder comemorar essa prisão. Põe no ar. Um criminoso em série. Que provocava pavor entre os moradores de um bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Traumatizante. Eu não conseguia dormir sozinha, não conseguia mais andar. Até hoje ainda tem um trauma, né? Douglas Barbosa Acioli, de 24 anos, é o temido maníaco dos pimentas. Chega aí, galera. Mesmo já preso na delegacia, ele debocha ao ver que está sendo gravado. Todas as vítimas te reconheceram. Foram 2 anos praticando roubos e abusos sexuais na mesma região da cidade. As vítimas escolhidas por Douglas eram sempre garotas jovens, em alguns casos até mesmo crianças. Elas eram abordadas com uma faca e sempre durante o dia. Douglas agarrava as vítimas e simulava andar abraçado a elas, como se fosse um casal de namorados. Uma tática para não chamar a atenção de quem passava pela rua. O criminoso ameaçava matar as jovens que reagissem e as levava para locais sem movimento, como este, para poder abusar delas. Atuava sempre pela manhã, vestindo sempre moletom para cobrir as tatuagens do corpo. Inclusive, algumas vítimas relatam que esta tatuagem da mão, ele costumava até tentar esconder puxando a manga do agasalho. Apesar da pele mais clara, o retrato falado ajudava a polícia na caçada ao criminoso. Policiais civis e militares já estavam em alerta sobre a presença de um maníaco sexual na cidade de Guarulhos. Já eram muitos casos e as vítimas sempre descreviam o criminoso com as mesmas características. Uma delas chamou ainda mais a atenção de PMs e dos investigadores. Uma tatuagem que poderia facilmente identificar o agressor. Esta rosa tatuada na mão dele. O desenho inacabado, apenas o contorno da flor, era citado em todos os depoimentos. E ficou marcado na memória desta jovem. A tatuagem. Essa você não esqueceu? Não, marcou. Na época, a auxiliar de enfermagem tinha 17 anos. Eu tava fazendo o trajeto normal como eu sempre fazia e ele veio por trás de mim, já falando que era um assalto, né? Nisso ele colocou a mão esquerda no meu braço, já levou com a faca no meu pescoço, e a outra mão direita ficou solta. E a gente andava na rua como se fossem namorados, então quem via de fora jamais imaginava que ele era um assalto ou mesmo um abuso. E ele falava para andar juntinho, como se fosse um casal? Sim, ele falava que eu tinha que dar todo o tempo olhando pra frente, não podia nem olhar pra ele, porque ele ia me matar. Mostrou a faca. A faca estava todo o tempo no meu pescoço. Sua reação na hora? Ai, quando eu vi ele me levando para um lugar que era assim, bem parado, tranquilo, eu já me senti morta. Porque além de estar com a faca no meu pescoço, sem ninguém ver, porque a rua que a gente fez o trajeto não tinha ninguém. E era de dia? De dia. Alguém viu vocês passando pela rua? Não, ninguém. Ela acredita que já vinha sendo vigiada pelo criminoso. Ele perguntava se era aqui da região, para onde eu estava indo. Eu falei que não era da região e ele afirmou falando que era da região. Por algum motivo, naquele dia,
Douglas desistiu de violentar mais uma garota. Era uma avenida bem longa, assim, né, e bem parada, tinha muito mato, assim, em volta. E ele falou pra mim olhar pra trás e que se viesse algum carro, era pra mim agir naturalmente, se não viesse, era pra mim falar pra ele que ele ia me empurrar. E foi assim que ele fez. Graças a Deus não vinha nenhum carro, e ele me empurrou e seguiu o caminho dele, subindo, e eu desci. Mas 2 anos de ataques depois, uma testemunha viu uma jovem de 19 anos chorando ao ser abraçada por Douglas e avisou a polícia. E essa jovem estava muito nervosa, a polícia militar notou isso e fez a abordagem quando a jovem informou que estava sendo assaltada. Ele demonstrava uma intenção de levar essa jovem para um outro local. Provavelmente a jovem nem imaginava o perigo que lhe cercava. Douglas estava com esta faca. Ao ver a tatuagem na mão, os policiais sabiam que aquele poderia ser o homem que espalhou tanto medo pela região. À medida que as vítimas vinham até esse distrito policial, elas reconheciam o Douglas como aquele rapaz que havia cometido roubos seguidos de abusos sexuais contra as vítimas. Inclusive vítimas de 10 anos, de 16 anos, algumas menores de idade. Até o momento nós temos 4 reconhecimentos formais realizados na delegacia e já existem mais 2 vítimas que ligaram, o reconheceram pela televisão e agendaram uma visita até essa distrital para procederem com o formal reconhecimento. Uma vez detido nesta delegacia, os policiais optaram por não colocar Douglas na mesma cela que os outros presos. Por se tratar de um criminoso sexual, ele poderia sofrer agressões. Por isso, enquanto aguardava a transferência para um centro de detenção provisória, Douglas foi algemado junto a um ferro na parede dentro da delegacia. Ele só foi autorizado a receber a visita do pai, mais ninguém. Enquanto aguardava essa transferência, algo inesperado aconteceu. Quando Douglas se deu conta de que seria realmente preso, ele conseguiu se soltar das algemas e saiu correndo pela rua para tentar fugir, mas foi recapturado 2 quadras depois. Após ter se encontrado com seu pai, muito provavelmente ele confessa que se utilizou de um clips de papel, usado em papel, um clips de metal utilizado em papel para poder mixar a algema, e uma vez que ele mixou a algema, ele empreendeu fuga e foi capturado alguns metros depois da delegacia. Douglas trabalhava como ajudante de obra, é casado e tem 2 filhas. O pai dele esteve aqui. Qual foi a reação dele ao saber que o filho estava preso por esse tipo de crime? O pai, obviamente, ele não acredita, nunca acredita que o filho esteja envolvido nesses crimes. O pai, inclusive, acreditava que tudo não passava de uma confusão, de um engano, que alguém estaria confundindo o seu filho com outra pessoa. Ocorre que é muito difícil 6 pessoas confundirem a mesma pessoa com outra. Então a gente entende que é uma reação natural dos pais. A jovem que escapou do abuso sabe bem o medo que sentiu cada dia que caminhou pelas ruas com o maníaco ainda por perto. Qual o sentimento dele preso agora? É uma felicidade sem tamanho,